Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa oficina online da FATEC Unidade Santa Cruz, AutoCAD básico, planta baixa. Na última aula, nós identificamos os cômodos, calculamos a área e perímetro de cada cômodo. Agora, nós vamos inserir blocos. Vamos fazer da seguinte forma. Para inserir os blocos, nós vamos posicionar aqui o nosso ponteiro do mouse e aplicar um comando de zoom no banheiro. Depois nós vamos inserir os blocos na cozinha e na área de serviço. Estamos observando que nós temos muita informação. E aí entra a utilidade da layer. A informação área e perímetro para nós não é interessante agora, nesse momento. Então, nós vamos ocultar essa layer. Se você quiser saber a layer de um objeto, ao selecionar o objeto, aqui em cima, na barra de ferramentas, aparece a layer que ele pertence, que é uma propriedade do objeto. Esse objeto ele pertence a layer arc, área, perímetro, que nós criamos na aula passada. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na setinha para baixo, dessa caixa de ferramenta de layers, e nós vamos usar a primeira opção, que é o on-off, on para deixar ligada a layer, off para deixar desligada. Então, sempre quando tiver essa lâmpada amarela, a layer está ligada. Se você der um clique, a layer vai ficar desligada. Observe que ela mudou de cor, agora está azulada, indicando que a layer está desligada. Agora nós já ocultamos a layer. Nós usamos um recurso para selecionar o nome do cômodo. Provavelmente essa posição da palavra banho que identifica esse cômodo não é uma posição ideal. O que nós vamos fazer agora é criar uma layer para os nossos blocos. Esses blocos são chamados blocos hidrossanitários. Então, nós vamos colocar aqui uma nova layer. Vamos clicar no botão Layer Properties. Vai abrir a janela de layer. E vamos criar mais uma layer. O nome dessa layer vai se chamar Arc Underline Blocos Hidrossanitários. Vou botar Hidro Sanity, né? Já dá para identificar. Então, vamos lá, faltou a letrinha S, vamos corrigir, blocos. Ali no hidrossanitário também poderia usar o underline. Uma maneira de você dar nome composto é você usar a inicial maiúscula ou separar por underline. Vamos supor que você quer padronizar separando por underline. Então, você vai renomear pressionando F2, clica no ponto que você quer apagar, inserir, no caso vamos inserir o underline, pressiona Enter. Essa aqui vai ser a layer atual, então nessa janela você já aproveita e ativa essa layer como layer atual, clicando no botão verde. Observe que agora vai ficar marcado como layer atual. Vamos fechar a janela de layer. Todo objeto que você inserir vai ser inserido nessa layer. Então eu enviei para vocês um arquivo onde eu preparei um arquivo só com os blocos que a gente vai usar nessa planta. Nós vamos usar o comando Insert. Então, aperta a letra I no teclado e aperta a tecla Enter. Vai aparecer uma janela. Essa caixa de diálogo vai exibir, no caso aqui vai exibir o último bloco que foi inserido, eu fiz um teste ainda agora, né? Mas normalmente não aparece o bloco que você quer inserir, a não ser se você já tiver utilizado ele da última vez. Clique no botão Browser. Como você recebeu um arquivo chamado Blocos Oficina CAD, você vai abrir esse arquivo, dando 2 cliques. Você vai marcar aqui, essa opção, especificar na tela o ponto de inserção. Você vai dar um clique. Você vai especificar na tela a escala. Então, a escala eu não vou especificar na tela, já vai estar uma escala padrão. Por quê? O bloco foi feito em milímetros, nós estamos trabalhando em milímetros. Eu, particularmente, gosto de trabalhar em milímetros para depois, no layout, definir a escala que eu vou usar para o desenho. Então, se tiver algum bloco em metros, depois eu vou mostrar para vocês como faz, porque ele vai ficar muito grande. Mas tem um procedimento que você faz para mudar a unidade da tela
de milímetros para metros, que é o comando units, para você poder inserir o bloco no seu desenho, e depois você volta para milímetros. Vamos lá? Aqui está marcando rotação, especificar na tela. Eu não vou especificar rotação na tela, tá? Então, eu vou deixar desmarcado, o ângulo vai ser 0, então eu vou dar OK. Clique num ponto da tela e observe o bloco que você acabou de inserir. Então, agora, vocês estão vendo os blocos que serão utilizados na planta baixa. Esses blocos fazem parte da biblioteca de blocos do curso gratuito AutoCAD Básico da arquiteta Roberta Vendramini, que tem no portal Construir e também tem em sua página do YouTube, cujo link está na descrição abaixo. O que nós vamos fazer? Nós vamos explodir esse bloco para a gente poder selecionar um de cada vez. Então, fiz um bloco grande com vários blocos pequenos. Selecione o bloco e aperte o X, que é o comando Explode. Pressione Enter. Bom, explodiu o bloco grande e agora nós estamos com os blocos menores, tá vendo? Olha só, porque um bloco nada mais é do que um conjunto de desenhos do AutoCAD. Vamos ver mais na frente como é que faz para criar um bloco, porque nós vamos fazer uma pequena modificação nessas portas e nessas janelas. Nós vamos inserir os caixonetes para ficar um pouquinho mais detalhados. Aí, nesse ponto da aula, nós vamos aprender a inserir blocos. Nós vamos criar o bloco janelas com várias dimensões, vamos criar o bloco porta com várias dimensões, para a gente poder trabalhar o comando criar bloco. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir alguns valores. Por exemplo, o box vai ter 1 metro. Então, eu já estou na layer. Não, eu não estou na layer. Então, vou selecionar a layer que eu vou trabalhar, que é a layer bloco hidrossanitário. Uma coisa importante, essa layer bloco hidrossanitário, ela copiou a propriedade de cor da layer que estava selecionada anteriormente, que é a layer arco-alvenaria. Eu não quero usar essa cor. Então, o que eu faço? Nessa mesma janela, eu vou clicar nesse quadradinho azul, que vai me permitir abrir a janela para escolher outra cor. Eu quero uma cor tom de cinza. Essa cor aqui, ó, é a cor 253. Então, todos os blocos que eu inseri a partir de agora vai estar com esse tom de cor. Então, vou fazer online. Aqui no banheiro, ó, na direção paralelo à janela, você vai parar no endpoint, no canto da parede, vai fazer a projeção e vai digitar 1. O box vai ter 1 metro. Então, nós vamos fazer aqui, ó, essa projeção. Então, nós vamos fazer a mesma coisa no outro banheiro. Você vai chamar o comando line de novo e vai parar no endpoint do segundo banheiro, vai fazer a mesma coisa, puxar a projeção, digitar 1 de 1 metro, dar Enter, e na perpendicular, ó, vai puxar até encostar. Tome cuidado que o midpoint está próximo do intersection, então é necessário mexer no controle de zoom. Por quê? Porque esse segmento dessa parede foi cortado com trim para fazer a porta da suíte. Então, esse segmento ele é menor que o outro segmento da parede do meio que foi utilizado. Então, o midpoint está em posição diferente. O outro está mais distante, esse está muito próximo. Aí é preciso, ó, você ter o controle de zoom. Ó. O midpoint está muito perto do intersection. Você usa a bolinha do mouse para isso. Apareceu o intersection, você clica. Aperta Enter, finalizou. Então, nós já temos o box. Então, se o box é 1 metro, o nosso chuveiro vai ficar aqui, ó, na metade desse comprimento. Vamos fazer a inserção do chuveiro nesse box. Uma coisa que você pode ter também é uma biblioteca de blocos, separado por pastas. Por exemplo, bloco de cozinha, bloco de banheiro, bloco de área de serviço, bloco de mobiliários. Você pode ter vários tipos de blocos. Tudo separado em pastas, você pode organizar. Isso a gente vai fazer no outro curso. No outro curso mais avançado, a gente vai ter uma aula só para selecionar blocos, criar as pastas, organizar nossos blocos, né? Vamos definir já espessura para cor 01, que é vermelha, para cor 02, que é amarela, para deixar um bloco mais profissional. Aqui o bloco vai ter um tom de espessura único, vai ficar numa única layer, vai ser uma coisa mais simplificada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o comando copy para trazer
esse chuveiro, ó, seleciona, dá Enter, clica no ponto base e coloca ele aqui. Ó. Como nós temos dois chuveiros, já vamos copiar para o outro também. Deixa eu usar o comando PAN para posicionar no centro da tela. Vou aumentar um pouquinho o zoom, está aqui. Ó. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover agora esse chuveiro e vou posicionar aqui, ó, no meio dessa linha. Meu midpoint ativado? Tá. Então, vou pegar o meio, né, do chuveiro, o ponto médio, vou botar nessa linha. Ok? Vou fazer a mesma coisa com outro chuveiro. Tá? Vou usar o comando Move. Vou colocar aqui o midpoint nessa linha aqui, com o único acréscimo de usar o comando Rotate para posicioná-lo corretamente. Seleciono o objeto, Enter, vou clicar aqui no midpoint, vou girar o objeto, ó, girei, cliquei, já está na posição. Então, ali é um endpoint de referência. Como ele vai ficar a 50 centímetros de distância, bem centralizado aqui no box, é só usar o comando Move de novo, selecionar os dois objetos, dá Enter, clica num ponto base qualquer e posicione. E vai digitar 0,5 e vai dar Enter. Posicionamos já o chuveiro no nosso banheiro. Muito bem, agora nós vamos colocar o vaso. O vaso também chamado de bacia, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Eu coloquei aqui para você dois modelos, um com caixa acoplada e o outro com válvula, aquele que pressiona o botão na parede, né, e dá descarga. Vou usar o bacia com válvula hidráulica. Vou usar esse modelo aqui, tá bom? Vou usar o comando Copy, vou selecionar, dou Enter, clico no ponto base, você também, e vou levar para o destino. Ó. Vou usar o comando PAN para posicionar na tela. Posicionei, dou Enter, o comando Copy está ativo. E vou colocar uma bacia no banheiro e outra bacia no outro. Está observando que a palavra banho já está me atrapalhando? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui, vou posicionar ela um pouquinho mais aqui para dentro do box, posso rotacionar ela, usar o comando Rotate, melhoro aqui, ó, com o comando Move o posicionamento, pronto, ok? Já não está me atrapalhando mais esse posicionamento. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho que usar o comando Rotate para as duas bacias. Para uma, numa direção, para outra direção. Esse aqui para 90 graus. E a outra eu vou usar o comando Rotate para girar para baixo. Então, eu vou girar para 270 graus. Muito bem. Agora eu vou usar o comando Move. Vou posicionar aqui a próxima linha. E esse aqui eu vou posicionar próximo a essa linha aqui. Tá? Aqui está aparecendo midpoint, mas eu posso deslocar lá em cima dessa linha. Professor, está mal posicionado. Calma. Qual é a distância que você vai utilizar para a bacia? Você tem que deixar ela de uma forma confortável para a pessoa que for usar a bacia, ela tem um espaço de movimentação. Então, você vai ter do box até o centro da bacia hidrossanitária 50 centímetros. Já vai te deixar um valor, o mínimo é 40, mas 50 centímetros já fica uma distância confortável, vai ficar muito apertado. O que você vai fazer? Você vai usar o comando Move, vai fazer a mesma coisa que você fez com o chuveiro. Você vai pegar o ponto aqui, ó, de forma que você alinhe, vai usar a linha do box, que é essa nossa referência, a linha do box. Eu vou colocar aqui. E agora nós vamos mover 50 centímetros. Você vai usar o Move para os dois. Selecionou um, selecionou o outro, dá Enter, clica num ponto base,
Qualquer, pode ser até aqui fora. Ó. O importante é você ter o movimento para a esquerda, a 180 graus, e digitar a distância 0,5. Ok? Já ficou uma distância legal, ó. E agora nós vamos fazer a pia. Qual vai ser o tamanho da pia? Se você deixou um deslocamento de 50 centímetros para cá, você tem que deixar um deslocamento de 50 centímetros também para a esquerda. Então, o que você faz? Você para nesse ponto e projeta para a esquerda e digita ponto 5. Então, você vai ter uma distância igual do lado direito para o lado esquerdo. Essa largura da pia é de 0,55 metros, ou 55 centímetros. Então, você vai digitar ponto 55. Aí você vai fazer aqui, ó, essa projeção até encostar. Vamos usar o comando dist para ver qual vai ser a largura dessa pia. Vamos lá, vamos parar aqui, vamos esticar. Ó. Paramos aqui 90. 90 centímetros está uma distância muito boa. Então você vai ter uma pia boa, ok? Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Eu vou colocar uma pia aqui. Não vou fazer da maneira que foi feita a bacia hidrossanitária. Porque eu vou aproveitar para usar o comando mirror, que é um comando de espelhamento. Então, eu vou vir aqui, vou buscar a nossa pia do banheiro. Aqui, ela está aqui, ó, é a cuba. Nós vamos usar o comando copy também. Nós vamos levar ela lá para o nosso banheiro. Vamos colocar aqui, ó. Vamos precisar rotacionar ela. Vamos usar o comando rotate. Vou fazer aqui uma volta aqui, ó, 180 graus, ok? Muito bem. Para deixar ela centralizada, você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, traçar uma diagonal temporária, você vai mover, usando o comando move, você seleciona o objeto, dá enter e pega aqui, ó, esse ponto, sempre um círculo, um arco, vai ter um ponto chamado center point, esse é um object snap. Se você passar pela linha do arco ou pela linha do círculo, acende esse ponto. E aí, ó, é diferente do endpoint, ele é uma cruzinha. Clicou nele, você pode agarrar o objeto e parar exatamente, ó, nesse midpoint. Olha só a precisão. Você tem exatamente essa cuba centralizada nesse retângulo. Isso aqui é importante, porque já pensou se ela ficar um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda? Não vai ficar legal, né? Muito bem. Agora sim você pode excluir essa diagonal. Clicando no botão Erase, você exclui, pode selecionar e clicar no botão, ou clicar no botão e selecionar depois. Como que eu vou fazer o comando mirror? Eu preciso exatamente de um ponto médio entre essa parede, então eu vou fazer um line aqui, porque o midpoint dessa linha vai ser meu ponto médio. Eu vou chamar o comando mirror. O comando mirror, ele tem a seguinte lógica, ativa o comando, seleciona todos os objetos do espelhamento. Eu vou escolher essas duas linhas e o meu bloco. Pressiono Enter. E agora eu vou pegar esse ponto médio. Olha só que legal. Eu vou rotacionar, ó, até parar na posição. Ok? Como eu peguei no ponto da esquerda, ele jogou para 0 graus. Se fosse um ponto lá da direita, ele ia jogar para 180 graus. Ficou certinho. É só dar um clique. Okay? Aí ele pergunta se você quer excluir ou não o objeto que você selecionou. Tem situações que é legal excluir. Não é o nosso caso. Então, a opção No, não vamos excluir, ele permanece com o objeto selecionado. E agora sim, você vai selecionar esse objeto que usamos para referência do mirror e vamos usar o comando Erase. Então, nosso banheiro está quase pronto. Está pronto. Nosso banheiro está pronto, que legal. Você pode fazer a mesma coisa com esse nome aqui, ó. Só que não com o mirror, né? Senão vai inverter. O mirror espelha, não é o caso, nós vamos só usar um copy mesmo. Para selecionar esse carinha aqui e trazer ele para cá. Muito bem. E aí, nosso banheiro está pronto.
Vamos para a cozinha. Agora, nós vamos inserir a pia da cozinha. Vamos usar o comando line. Vamos fazer uma projeção a partir do canto da parede, parando no endpoint, projeta a largura de 55 centímetros. Então, você digita 0,55 metros. Muito bem. O comprimento dessa pia vai ser o limite da janela. Então, você vai projetar parando no endpoint do limite da janela, faz a projeção perpendicular. O cruzamento dessa projeção é o ponto que você deseja. E agora você vai fechar, clicando no endpoint da janela e pressionando Enter. Se você quiser saber o comprimento dessa pia, digite o comando dist, Enter. Você vai clicar no endpoint e arrastar, e nós chegaremos ao valor de 2,55 metros. Vamos buscar o nosso bloco da pia. Vamos escolher o nosso bloco. Vou pegar essa pia de 2 cubas. Vou chamar o comando copy, vou selecionar essa pia, Enter, clico nela e levo até o local de destino. Dou um clique, aperto Enter, finalizo o comando copy. Essa pia vai ficar exatamente no meio da janela, então chamo o comando line, clico no midpoint da janela, faço uma perpendicular como referência. E aí sim, eu vou selecionar esse objeto, eu já tenho um ponto aqui ó, de ancoragem da cuba, tá vendo? Então é esse ponto que eu vou levar para o midpoint da janela. Aperto a tecla ESC, saio do comando Move, seleciono a linha de referência e uso o comando Erase. Está feita a sua pia. Muito bem. Agora, na área de serviço, nós vamos colocar o tanque e a máquina de lavar. Vamos vir aqui nos nossos blocos, vamos chamar o comando Copy, vamos selecionar os 2 objetos, aperta Enter e vamos jogar para cá. Lembrando que os dois têm entrada de água, então o tanque vai ficar numa posição da entrada de água. Eu vou rotacionar esse tanque e vou mover esse tanque para uma posição aqui. Eu vou pegar esse midpoint e vou jogar bem nesse vértice. Por quê? Eu vou fazer um deslocamento com o comando Move desse ponto para a entrada de água, que vai ficar a 40 centímetros desse canto. Então, vou digitar 0,4. Ok? Eu vou colocar minha máquina de lavar ali dentro também e vou posicioná-la. Eu vou fazer uma saída também desse vértice aqui, ó, com o comando Move, vou selecionar a máquina de lavar, vou pegar o midpoint dessa linha, vou colocar bem aqui nesse vértice e vou mover também 40 centímetros para marcar o ponto que é o acesso de água. Vamos lá, midpoint. Para cá, 40 centímetros. 0,4. Com isso, eu vou fazer uma coisa chamada eixo hidrossanitário. Eu vou chamar o comando line, vou fazer uma linha. Eu vou mudar o tipo de linha para a linha tracejada. Eu vou botar uma escala, botão direito, propriedade. E vou diminuir essa escala em 0,02. Vou fazer um traço um pouco maior. Só que esse tracejado não é a representação ideal para representar um eixo. A representação de eixo é traço ponto. O que acontece? Você tem que criar nessa lista o traço ponto. Nas versões anteriores do AutoCAD, nem o traço existe. Então, o que você faz quando quer colocar um tipo de linha que não existe nessa listagem? Você vai na opção Outros, que está escrito aqui Otter,
E aí você vai vir aqui, já tem algumas linhas pré-definidas. Se a linha pré-definida que você quer não está nessa lista, você vai na opção Load, buscar a biblioteca do AutoCAD e vai buscar o tipo de linha que te interessa. Aqui nós temos a CAD ISO 04W100. Você vai dar OK, ela vai aparecer aqui já, tá bom? Aqui, ó, traço ponto, beleza. O seu objeto, você já vai poder selecionar agora aqui o ISO 04. Como é que vai ficar? Na escala que já está 0.02, vai aparecer traço ponto. Vou criar uma layer chamada eixo hidrossanitário. Clique na propriedade de layers, você vai em New Layer, você digita arc, underline, eixo, underline, hidrossanitário. Hidro já é o suficiente. Aperta Enter. Vou escolher uma cor. Vou escolher a cor 2, amarelo. E vou fechar. Então, vou pegar esse eixo e vou posicionar onde me interessa. Vou pegar aqui Move, vou pegar bem no midpoint. Vou colocar aqui nesse ponto aqui, ó. Esse eixo me interessa posicioná-lo onde vai ficar a saída de água para o tanque, para a torneira. Então, eu vou mover, Move, esse eixo, 40 centímetros, lembra? Então, esse eixo aqui vai ficar aqui, ó, 0,40. Ali tem a representação do eixo. Vou usar o comando Copy. E vou fazer o outro eixo aqui, ok? Onde está o eixo? O eixo está na posição aqui, ó. Se eu clicar nesse ponto intermediário, não preciso nem usar o Move. Se eu pegar o ponto médio de uma reta, não preciso usar o Move. Só vou precisar usar o Move se eu pegar nos endpoints. Agora nós podemos mover 40 centímetros também. Comando Move. Qualquer ponto do objeto, ó, você posiciona 0,4 ou 0,40 ou só 0,40. Ok? Então aqui já tem uma representação. Então ali o profissional que vai fazer a instalação hidráulica já sabe onde vai ficar os pontos de água para a torneira e para a máquina de lavar. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 2 pontos de água para as torneiras aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha, vou fazer um copy aqui, ó. Vou rotacionar essas 2 linhas de 90 graus. E eu vou ter 2 eixos aqui, ó. Aqui, ó, na direção, ó, da torneira. E o outro eixo aqui, já vou selecionar o outro eixo, aperto ESC, clico aqui no centro, no ponto médio, e coloco exatamente aqui, ó, no OSNAP, que vai aparecer aqui representando o arco. Aqui, ó, apareceu um OSNAP, qualquer um deles. Então, aqui eu tenho o eixo. Eu posso diminuir essa reta, não precisa ser tão grande. Não tem que ter um tamanho específico também, aqui, ó. Se você quiser deixar alinhada com a outra, ó, eu projeto e faço um alinhamento para ficar bonitinho, né? Aqui eu faço a mesma coisa. Eu diminuo um pouco, posso fazer aqui, ó, um alinhamento, só para ficar mais bonitinho, mais profissional. Aqui eu vou diminuir um pouquinho também esse eixo. E isso vai ajudar, porque nós vamos fazer as cotas. E aí, na hora de fazer a instalação hidráulica, você vai ter o posicionamento certinho das saídas de água. Conforme as informações que tem no seu desenho, essas linhas podem variar de tamanho, tá? Então, deixei desse tamanho, aqui já tem a representação. Onde mais eu tenho eixo hidrossanitário para representar? Muito bem. Eu tenho aqui o eixo hidrossanitário para representar no banheiro.
Então, deixa eu pegar aqui a linha de novo. Eu tenho linhas verticais já prontas, então vou aproveitar essas linhas. E vou copiar aqui. Comando copy. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Vou pegar o ponto médio e já vou colocar aqui, ó, certinho. Uma. Vou pegar o ponto médio da outra. Eu vou pegar o ponto médio da outra. Aqui. Lembra que a gente usou aqui até esse centro aqui? E depois a gente faz as cotas. Aqui eu faço um alinhamento para ficar todos do mesmo tamanho. Aqui também eu faço uma espécie de alinhamento, ó. Controle de zoom, eu faço aqui uma projeção. Aqui já está bem dizendo o mesmo tamanho. Ok. Então, já tenho aqui os eixos hidrossanitários, o bombeiro hidráulico já sabe onde vai ter os pontos de saída de água. E agora, na aula de cotas, a gente vai fazer as cotas das paredes externas, dos cômodos e dos eixos hidrossanitários. Na hora de imprimir, fazer o layout de impressão, nós vamos fazer esses layouts em separado. Então, aqui nós terminamos a nossa aula. Eu não vou colocar geladeira e fogão nessa aula, porque geladeira, fogão já é mobiliário. Em outra aula a gente vai colocar os mobiliários. Vamos salvar o seu desenho. Gostou da aula? Então se inscreva no canal, clica no curtir, ative o sininho para as notificações, para que você possa receber as notificações das próximas aulas.